meus amores, sejam bem-vindos a mais um encontro do Escola do Ser, nosso segundo encontro do mês de novembro. O tema do mês de novembro é como recomeçar com leveza após grandes mudanças. E a gente está aqui esse mês podendo falar sobre esse assunto super gratificante para mim nesse momento de vida, né? Como eu já tinha dito para vocês, como vocês sabem, como que a galera que me acompanha sabe, eu acabei de parir agora no mês de outubro. Então, eu estou vivendo um processo de transformação, um processo de recomeço, e no encontro passado a gente falou sobre como acolher o que passou. Para mim foi um tema, um encontro super importante, talvez o mais importante dessa série de 4 encontros que a gente está fazendo no mês de novembro. E hoje a gente está aqui para falar sobre observar e se reencontrar. Esse, para mim, é um encontro onde ele traz um tchan, né? No meio, é o meio do caminho, ele traz um saquei, entendi, isso pode estar acontecendo. Então, a gente vai se aprofundar um pouquinho sobre isso. Mas antes da gente começar a falar sobre o tema de hoje, eu tenho 2 recadinhos importantes para vocês que estão caindo aqui de paraquedas. O primeiro é explicar um pouquinho o que é o Escola do Ser. A Escola do Ser é uma comunidade onde a gente fala sobre temas voltados sobre autoconhecimento. Eu vou deixar o link aqui embaixo para você. Se você quiser vir fazer parte dessa comunidade junto com a gente, quiser entrar no grupo do WhatsApp, para poder fazer, para estar mais próximo de mim, para estar ali dentro dos debates, onde a gente fala sobre o grupo do WhatsApp, tá aqui embaixo, clica, vem comigo, vai ser um prazer te ter nessa comunidade, tá bem? E o segundo assunto, e o segundo aviso super importante é que a linguagem, meu povo, é uma coisa limitada, né? Eu posso falar a mesma coisa com diversas palavras diferentes, e a cada forma que eu for falar a mesma coisa, eu vou atingir pessoas e públicos diferentes. E como aqui o Escola do Ser é um espaço aberto para eu poder falar livremente, e normalmente os temas que eu trago são temas que estão relacionados ao meu momento de vida, eu falo da forma como faz mais sentido para mim. Então, se de alguma forma o que eu tô falando te causa muito estranhamento e você não curte, não tem problema nenhum, eu te convido a continuar buscando uma pessoa que esteja muito próxima de uma linguagem que é a sua, dentro desses assuntos voltados ao autoconhecimento. Mas, se de alguma forma o que eu falo causa algum tipo de nossa, que interessante, curti, gostei, fica, porque você está no lugar certo, e eu possivelmente posso te trazer várias reflexões que sejam interessantes para o seu processo de autoconhecimento. Vai ser um prazer poder te guiar aqui em diversos outros produtos que a gente, e serviços que a gente também tem dentro da Aldeia do Ser, tá bem? Então, a Aldeia do Ser, vou deixar o perfil aqui embaixo para vocês, e vocês estão dentro do canal também do YouTube, onde a gente tem todos os conteúdos que a gente também entrega aqui dentro do canal do YouTube. Tá bom? Então vamos ao assunto que é muito mais importante do que qualquer outra coisa, né? E é por isso que vocês estão aqui assistindo esse vídeo comigo. Então esse mês a gente está falando sobre como recomeçar com leveza após grandes mudanças, e eu dividi em 4 encontros para trazer o passo a passo para vocês. Quem não assistiu o primeiro encontro da semana passada, eu convido a ir lá e assistir, que é o acolher o que passou, porque realmente é um tema muito especial e muito importante para ser dito. Nesse segundo encontro, eu venho trazer para vocês a importância de observar e se reconhecer, né? Quando a gente meio que já entendeu que a gente precisa acolher os nossos sentimentos, que foi o que a gente falou no encontro passado, que a gente tem que viver esse processo de acolhimento na hora que ele se apresenta pra gente, né? É importante mesmo acolher eles na hora que eles se apresentam. Se a gente não acolher eles agora, a gente vai acolher eles, vai ter que acolher eles em algum outro momento das nossas vidas. Ou eles vão se transformando cada vez maiores dentro da gente, né? Então, assim, não tem que, mas como você quer viver, né? Como você quer se relacionar com as coisas. Você quer viver com essa lente do autoconhecimento? Então, possivelmente você vai ter vontade de acolher esses sentimentos dentro de você, no momento em que você estiver vivendo, né? Talvez demore ali um tempinho para você entender que você precisa acolher isso dentro de você, mas logo é o processo natural, é o tempo natural, logo você vai perceber que você precisa começar a integrar isso dentro de você, né? Essa integração de acolher esses sentimentos
E esses pensamentos que se apresentam pra gente logo depois das mudanças, elas trazem um pouco de vulnerabilidade para dentro do nosso processo, né? Por que que isso acontece? Porque o novo, né, o recomeço, o renascimento sempre traz aspectos novos. E o novo sempre se apresenta para a gente, inicialmente, de uma maneira vulnerável, né? Você já viveu aquilo? Você sabe o que que é? Você consegue dar nome para o que você não viveu? Você consegue descrever aquilo que você não viveu? Muita gente até consegue porque tem a teoria, tem o estudo, tem a compreensão teórica daquilo, mas não tem a integração porque não foi experimentado ainda, entendeu? Então essa integração, é claro que todo o processo que a gente está vivendo, eu estou vivendo o puerpério. Então eu estudei muito, eu me dediquei muito para compreender todas as possíveis mudanças que pode estar acontecendo dentro de mim. Essa informação, ela traz um suporte muito grande para esse processo, né? Então, é claro que você buscar informação, você estudar, se preparar para os processos, isso faz toda a diferença. É óbvio que faz toda a diferença. Mas quando você está vivendo eles, de alguma maneira, um mundo vulnerável se abre, né? Por que a vulnerabilidade? Porque a vulnerabilidade, a gente está falando do desconhecido. Existe um grau de vulnerabilidade, né? Vai existir um grau de vulnerabilidade muito, muito maior para aquelas pessoas que não têm compreensão de nada do que elas estão vivendo, não têm consciência, não têm informação. E vai existir um grau de vulnerabilidade muito menor para aquelas que se preparam para esse processo de transformação, né? Mas independente disso, existe um grau de vulnerabilidade porque é uma estrada nova, é um caminho desconhecido, que você ainda não experimentou, não integrou dentro de você, né? Então, existe um medo, né? O medo, a dor, o amor, a alegria, eles vão estar sempre juntos, gente. Aqui não, a gente não, quando a gente entende que o autoconhecimento, ele fala que todas essas emoções, elas vão caminhar juntas, e tá tudo bem, você vai passar por todas elas, isso desmistifica muita coisa. Se autoconhecer não é deixar de ter medo ou insegurança. Isso tudo vai existir a todo momento. Eu tenho, você tem, e muita gente vai ter. E, assim, profissionais super renomados no mercado podem se sentir inseguros em muitos momentos da vida deles. Isso, gente, é muito normal. Então, quando você se propõe, né, a experimentar esse novo, ele vai ter um grauzinho de vulnerabilidade. E tá tudo bem, reconheça isso, né? Então, aqui o convite você no encontro passado, você acolheu os seus sentimentos dentro de você. E possivelmente quem fez o exercício do encontro passado percebeu que existe dentro de si um grau de vulnerabilidade, né? Um medo, uma insegurança. E eu tô aqui para falar para você hoje que tá tudo bem, que observa isso e reconheça isso dentro de você, né? É o nosso encontro de hoje. Observar e reencontrar isso dentro de você, né? Observa. Tá tudo bem. Percebe que isso existe dentro de você. Entende? Acolhe isso dentro de você. Não tem problema. E a gente se observa, gente, com carinho, com amor, com compaixão a nós mesmos e os nossos sentimentos e as nossas emoções, né? E essa etapa, ela é uma etapa de construção, né? Olhar para aquilo ali, só ver, sem julgar, é extremamente importante, né? Então não tem como a gente passar por cima dessa etapa, né? Como se no encontro passado a gente tivesse um boom, né? Mas essa fase do encontro de hoje, dessa observação, ela é o que vai montando os tijolinhos da sua casa, da sua transformação,
do seu próprio pilar ali que vai sustentar esse processo de renascimento, entende? E aí, a semana passada eu trouxe uma dinâmica para vocês com 2 perguntinhas, lembram? Convidei vocês a irem para um cantinho, para acolher um espaço dentro da casa de vocês. Normalmente à noite isso funciona muito bem. E pedi para vocês descreverem, conforme for mais fácil para vocês, ou escrever, ou fazer em forma de poesia, ou em forma de áudio, se as pessoas que gostam de falar se expressam melhor em forma de áudio, ou em pintura, ou em desenho, como for mais conectivo para vocês, né? Como a forma de vocês se expressarem com mais conexão, mais profundo, fizer mais sentido para vocês, tá bom? E dei 2 perguntas para vocês escreverem aquilo no papel e transcreverem esses sentimentos que vierem se apresentando para vocês. E hoje eu vou fazer a mesma coisa. Então, já expliquei aqui como funciona. Eu vou dar as 2 perguntinhas para vocês poderem exercer essa mesma prática essa semana, tá bom? E a gente, assim, adentrar nessa terceira etapa no encontro que vem. Então, a primeira pergunta para vocês é: quais padrões de comportamento ainda me limitam? Responde isso. Coloca no papel. Sente isso dentro de você. E o que vocês identificarem, gente, apenas observa. Tá tudo bem, tá bom? Entendo que observar sem julgar é muito difícil, mas pratica. Pratica o apenas observar. Entende? Uma hora vocês vão estar percebendo a verdade que existe através do só observar, sabe? Eu já me relacionei com vários monges, né? E é muito engraçado que todo mundo fala que os monges, eles não precisam conversar com você para te conhecer, porque eles observam e veem a verdade que existe dentro de vocês. E é verdade. Quanto mais você desenvolve a capacidade de observar sem julgar, você começa a perceber a verdade que existe ali. E a verdade que existe ali, ela se apresenta, porque você não está julgando. Então, é mais ou menos o que os monges fazem. É bem interessante isso, tá bom? A segunda pergunta é: onde sinto que perdi conexão comigo mesmo? Tá? Eu vou repetir para vocês as 2 perguntas. Anota aí, no papelzinho, para vocês fazerem essa prática ao longo da semana e a gente se encontrar no encontro que vem, tá bom? Primeira pergunta: quais padrões de comportamento ainda me limitam? Segunda pergunta: onde sinto que perdi conexão comigo mesmo? Tá? Espero que esse encontro tenha trago várias reflexões para vocês. Estou muito feliz de compartilhar isso aqui com vocês e desejo que vocês tragam várias reflexões durante a semana e estejam comigo no encontro que vem para a gente adentrar um pouquinho mais em como fazer esse processo de transformação. Beijo e tchau!